Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Hora do Saeb. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias e estarei com vocês neste aulão. Então, vamos ao nosso conteúdo. O segredo dos triângulos. Nosso conteúdo será condição de existência de um triângulo, classificação dos triângulos, soma dos ângulos internos de um triângulo e equação do primeiro grau. Então, vamos explorar aí todos esses conteúdos aqui dentro do nosso aulão, ok? Então, vamos ao nosso praticando. E aqui no nosso praticando, vamos aí ver a nossa primeira questão, nossa questão de número 1. Vamos lá. Para que um triângulo exista, é fundamental que as medidas de seus lados atendam a certas condições, que é a nossa condição de existência de um triângulo. Com base nessa informação, qual das alternativas a seguir não pode representar as medidas dos lados de um triângulo? Então vamos às nossas alternativas. Alternativa A, 7 centímetros, 10 centímetros e 5 centímetros. Alternativa B, 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros. Alternativa C, 3 centímetros, 5 centímetros e 7 centímetros. E alternativa D, 2 centímetros, 3 centímetros e 6 centímetros. E aí, qual seria a nossa alternativa correta, hein? Antes disso, né, vamos dar uma olhadinha no que é a nossa condição de existência do nosso triângulo. Vamos lá. Então aqui, a nossa condição de existência é o quê? É quando você precisa obedecer uma regrinha para que um triângulo consiga encaixar os seus lados, né? Para que você consiga encaixar ali todos os lados do seu triângulo. Ou seja, os seus lados eles precisam possuir um tamanho mínimo para que eu consiga encaixar exatamente ali os seus vértices, tá? Que é a nossa condição de existência. Então, a nossa condição de existência é a seguinte: dois lados, a soma de dois lados, ela precisa ser obrigatoriamente maior do que a medida do nosso terceiro lado. Tá? Então, aqui eu coloquei os nossos dois lados, ó, por exemplo, como A e B. Que eu posso lá dizer que aqui é o nosso lado A, aqui é o nosso lado B e aqui é o nosso lado C. Ah, professor, só vale para essa? Não. Obrigatoriamente, se eu pegar, por exemplo, o lado B mais o lado C, ele precisa ser maior do que o meu lado A, que é o meu lado que eu não usei. Assim como, se eu pegar ali os meus lados A somado com o meu lado B, ele precisa, lado C, ele precisa ser maior do que o meu próximo lado, que é o meu lado B, ok? Então, a nossa condição de existência é exatamente essa. Dois lados somados precisa ser obrigatoriamente maior do que o meu outro lado, né? Do que o meu terceiro lado ali, que foi o que eu não utilizei na soma. Isso vale para todos os meus lados, ok? Então, sempre isso irá acontecer, tá? Então, analisando aqui as nossas alternativas, por exemplo, nós temos aqui a primeira. Ah, se eu somar 7 mais 10 é maior do que 5? Sim, ok. Tá? Se eu somar 7 mais 5 é maior do que 10? Sim, né? 7 mais 5 deu 12. É maior do que 10. Tá? Então, ok, está tudo certo até agora. E se eu somar 10 mais 5 é 15, é maior do que 7? Sim. Então, aqui para a nossa alternativa A, é possível, tá? Nosso triângulo pode ter sim, né, essas medidas. Mas fique atento que a nossa questão, né, a nossa pergunta,
está querendo saber exatamente o que não pode, tá bom? Então, fique atento a todos os detalhes dos nossos itens, tá bom? Aqui eu quero saber o que não pode, ou seja, o que não vai satisfazer a nossa condição de existência. Então, vamos voltar aqui para as nossas alternativas, tá bom? Aqui é o nosso, ó, 6, 6 e 6. Vou dar uma dica aqui bem básica, tá? Para vocês, tá? Que quando nós tivermos um triângulo com todos os lados iguais, tá? É o nosso triângulo equilátero, tá? Então, sempre que tiver aqui, ó, 6, 6 e 6, eu nem preciso analisar, porque eu já sei que isso aqui é possível, tá? Com exceção, se nós tivermos ali abaixo, tá? Melhor, se nós tivermos ali como medida do lado o 1, tá bom? Porque aí 1 mais 1, tá? A gente teria que fazer ali toda uma verificação, mas sempre que tiver todos os lados iguais, tá? Sempre será verdadeiro, tá bom? Inclusive para 1 mais 1, tá ok? Então, se o nosso triângulo possui todos os lados iguais, temos o triângulo equilátero. Agora aqui para a nossa próxima alternativa, ó, temos 3, 5 e 7. É verdadeiro? Claro. 3 mais 5 é maior do que 7, ok. 5 mais 7 é maior do que 3, ok. E 3 mais 7 é 10, que é maior do que 5. Então, aqui também eu posso ter o meu triângulo. Tudo bem? E agora aqui para a nossa última alternativa, ó, 2 mais 3 é 5. 2 mais 3 somados vai dar 5. 5 é maior do que 6? Não. Ou seja, já dá para a gente saber que esta daqui é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque ela não está satisfazendo a nossa condição de existência. Aqui, ó, alternativa correta, nossa letra D. Ok? Tudo certo? Então, vamos agora ao nosso segundo item, nossa segunda questão. Ok? Aqui a nossa segunda questão. Temos o quê? Vamos lá. Segunda questão. Todo triângulo pode ser classificado de acordo com a medida de seus lados e de acordo com a medida de seus ângulos. Considere um triângulo que possui dois ângulos conhecidos, que medem 30 graus e 60 graus. Sabendo que seus lados medem 3 centímetros, 6 centímetros e 5,2 centímetros, qual é a classificação desse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos, ok? Vamos ver as nossas alternativas? Alternativa A, este triângulo ele é escaleno e acutângulo. Alternativa B, esse triângulo ele é isósceles e retângulo. Alternativa C, esse triângulo ele é escaleno e retângulo. E alternativa D, esse triângulo ele é escaleno e obtusângulo. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta? Como é que eu posso classificar esse triângulo aí de acordo com seus lados e de acordo com seus ângulos? Vamos lá dar uma olhada. Então, temos aqui a nossa questão, tá? E vamos analisar os dados que estão sendo informados aqui dentro da nossa questão, ok? Então, a questão está dizendo que ele pode ser classificado de acordo com a medida dos seus lados e de acordo com a medida dos seus ângulos, ok? E também diz que eu conheço, né, dois ângulos desse triângulo. Um vai medir 30 graus e o outro vai medir 60 graus, tá? E também me dá a medida dos lados, ok? Então, eu também tenho ali a medida dos 3 lados deste meu triângulo, tá? Então, vamos relembrar ali como é que a gente classifica esses triângulos.
Tá? Então, nós temos ali, quanto aos lados, tá? Quanto aos lados, nós temos três classificações ali para os nossos triângulos. Nós temos um triângulo que possui os três lados iguais, ok? Que é o triângulo que a gente chama de equilátero, tá? Então, tem os três lados iguais, é o nosso triângulo equilátero, tá? Temos ali um triângulo que possui apenas dois lados iguais e um diferente, né? Logicamente, que é o nosso triângulo isósceles, tá? E temos o nosso triângulo que não tem nenhum lado igual, que é o nosso triângulo escaleno, ok? Então, três lados iguais, temos o triângulo equilátero. Dois lados iguais, temos o triângulo isósceles. E todos os lados diferentes, nós temos o triângulo escaleno. Observe bem que na nossa questão, ele já dá a medida dos meus lados. Ó. Ele já mostra que eles são todos diferentes. Ó. Tá? E como ele já mostra que todos os meus lados são diferentes, já deixa bem claro que eu estou falando de um triângulo escaleno. Se é um triângulo escaleno, olha, observe que agora eu já eliminei, ó, a minha letra B. A minha letra B eu já sei que não é. Que está dizendo que é um triângulo isósceles. Já sei que não é. Por quê? Porque o triângulo que possui todos os lados diferentes é o nosso triângulo escaleno. Tá? Agora, a gente vendo a classificação dos nossos triângulos quanto aos ângulos, tá? Quanto aos ângulos, nós temos ali outra classificação, também com três classificações. Mas agora é quanto aos nossos ângulos, tá? E aí, qual é a nossa classificação quanto aos ângulos? Se o meu triângulo possui um ângulo reto, quem é o ângulo reto? É aquele que possui aquele quadradinho lá na representação. Ok? É o meu triângulo retângulo. Tá? Se possui ali um ângulo reto, é o meu triângulo retângulo. Se esse meu triângulo, ele possui todos os ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos do meu triângulo são menores do que 90 graus. É o meu triângulo acutângulo. Ok? E se eu tenho um triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo bem aberto, ou seja, possui um ângulo obtuso, ele é o nosso triângulo obtusângulo, tá? E se a gente analisar nossas informações da nossa questão, ó, eu digo que esse meu triângulo ele tem um ângulo que mede 60 graus e um ângulo que mede 30 graus. Ou seja, eu já sei que aqui eu já tenho 90 graus, que basta somar. 30 mais 60 é 90. Mas eu também sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, lógico que para dar 180, meu próximo ângulo aqui, mesmo que escondida essa informação, ele vai medir 90 graus, que é o nosso ângulo reto. Então, logicamente, o nosso triângulo ele também é um triângulo retângulo. Então, temos aqui a nossa alternativa C como correta. Ok? É um triângulo escaleno, porque possui todos os seus lados diferentes, e é um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo de 90 graus, que é o nosso ângulo reto. Tudo ok até aí? Então vamos lá, vamos ao nosso terceiro item, nossa terceira questão. Vamos lá. Observe as afirmações sobre triângulos. Então preste bem aí atenção em cada uma dessas afirmações. A primeira é: todo triângulo equilátero é também isósceles. Será que isso é verdade, pessoal?
Se nós temos ali o triângulo equilátero, a gente acabou de ver, é aquele triângulo que possui os 3 lados iguais, ok? E quem é o triângulo isósceles? É aquele que possui 2 lados iguais. Então, se a gente for analisar, aquele triângulo que possui 3 lados iguais, ele possui 2 lados iguais? Claro que sim, né? Então, logicamente, aí a gente já sabe que é uma afirmação correta, tá bom? Porque se ele possui 3 lados iguais, logicamente ele possui 2. Ele não poderia possuir um sozinho, igual, que não tem como, tá bom? Que aí ele seria os 3 lados diferentes. Entendido? Vamos à nossa segunda afirmação. Em um triângulo escaleno, todos os ângulos são iguais. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Quem é o triângulo escaleno? Triângulo escaleno, a gente acabou de ver, é aquele que possui todos os seus lados diferentes. Só que se ele possui todos os seus lados diferentes, né, automaticamente ele também possui todos os seus ângulos diferentes. Assim como o nosso triângulo equilátero possui todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos também iguais. Tá bom? Uma observaçãozinha. Sempre que você ouvir a palavra congruente, que é muito comum da gente ver na matemática, tá? O triângulo equilátero, ele possui todos os seus ângulos congruentes. Congruentes significa exatamente de mesma medida, tá? Que é a mesma coisa do que iguais. Então, o triângulo equilátero, ele possui todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos congruentes, ou seja, todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Então, a gente já viu aí que a nossa segunda afirmação está errada, né? Por quê? Porque o nosso triângulo escaleno é aquele que possui todos os seus lados diferentes, ou seja, diferentes medidas, e automaticamente todos os seus ângulos também diferentes. Nossa terceira afirmação, em um triângulo, o maior ângulo está sempre oposto ao maior lado. E aí, será que isso é verdade? Isso é verdade, pessoal, tá bom? O nosso ângulo maior sempre vai estar oposto, ou seja, bem em frente ali, ao lado maior. Então, assim como o ângulo maior vai estar sempre oposto ao seu lado maior, tá? O nosso ângulo menor também vai estar sempre oposto ao nosso lado menor, tudo bem? Então, também há, né, essa propriedade aí dentro dos nossos triângulos. E aí, no caso, então, a nossa terceira afirmação é correta. Então, em um triângulo, o maior ângulo está sempre oposto ao maior lado. Corretíssima. E a nossa quarta afirmação, a soma de 2 lados de um triângulo pode ser igual ao terceiro lado. Calma aí. Está contradizendo uma coisa que a gente já viu, inclusive, nesse aulão. Lembra lá da nossa primeira questão, nosso primeiro item? Falava exatamente a condição de existência de um triângulo. E qual era a condição de existência? Onde a soma de 2 lados tinha que ser obrigatoriamente maior do que o terceiro lado. E não igual. Tá bom? Então, somente vendo aí, né, a condição de existência, já matamos aí a questão, né? A gente já viu que a primeira, todo triângulo equilátero também é isósceles, verdadeiro. Nossa segunda, todo triângulo escaleno, todos os ângulos são iguais, não, falsa. Então já temos ali a primeira como verdadeira. Em um triângulo, o maior ângulo está sempre oposto ao maior lado, correta, ou seja, já temos ali a primeira e a terceira correta. E a soma de 2 lados de um triângulo pode ser igual ao terceiro, de acordo com a nossa condição de existência do triângulo, não está correta, ok? Então, logicamente, temos ali apenas 2 afirmações corretas. Vamos ver as nossas alternativas, olha aí, ó. A nossa letra A já está deixando bem claro, né? Já está deixando ali que apenas as afirmações 1 e 3 estão corretas. Certíssimo. Vamos lá ao nosso quarto item? Vamos lá. Aí o nosso quarto item,
Tiago resolveu fazer um desafio para seus 3 amigos e colocou em pedaços de papel a medida dos ângulos internos de um triângulo. Ok, já está dando aí uma informação. Vamos lá, vamos seguindo. O primeiro amigo pegou um papel com a medida x mais 60 graus. O segundo amigo pegou o papel com a medida 2x mais 15 graus. E o terceiro amigo pegou o papel com a medida 4x. Vamos lá, seguindo. Sabendo que essas medidas são referentes aos ângulos internos de um triângulo, qual a medida do menor ângulo desse triângulo? E aí? Alternativa A, 15 graus. Alternativa B, 30 graus. Alternativa C, 45 graus. E alternativa D, 60 graus. E aí? Qual seria ali o menor ângulo? Vamos lá, vamos calcular. Então, vamos aqui ver as nossas informações, né? Aqui nas nossas informações, já sabemos que no papel, né, nos papéis ali dado por Tiago, tinha a medida dos ângulos internos de um triângulo. Ok? Então, essa informação aqui vai ser muito útil. Por quê? Porque se a gente está falando que já é a medida dos ângulos internos de um triângulo, a soma das 3 medidas terá que ser igual a 180 graus. Por quê, professor? Porque é exatamente quanto mede a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, se a gente somar x mais 60, 2x mais 15 e 4x, isso vai ter que ser igual a 180 graus. Tá? Então, vamos lá. X mais 60. Ok. Somado. Vamos lá, vendo a nossa questão. Somado, ó, com 2x mais 15. Somado com 2x mais 15 graus. E somado com 4x, que é ali a medida do terceiro papel. E eu sei que essa soma tem que ser igual a 180 graus. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar agora os nossos conhecimentos de equação do primeiro grau. Tá? Então, como é que a gente resolve? O que tem letra para um lado, o que tem número para o outro. Vamos aqui fazer a soma, separando primeiro os que tem letra. Então, temos o x, temos o 2x e temos o 4x. Então, x mais 2x mais 4x, tá? E agora vamos ver os que são apenas números, ó. Temos aqui o 60 e temos o 15. Eu ainda vou deixar eles do lado daqui, mas um do ladinho do outro. Ó, 60 graus mais 15 graus. Isso aqui vai ter que ser igual a 180 graus. E agora o que eu posso fazer? Agora eu posso efetuar a operação nos termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Aqueles que são parecidos, ou seja, o que tem x vai fazer somente conta com quem tem x e o que só é número vai fazer conta com quem só é número. Então, se eu tenho 1x mais 2x mais 4x, professor, eu não consigo fazer conta com letra. Pessoal, é só você imaginar a própria letra. Ó, eu tenho 1x, ó, eu tenho 1x. Agora eu tenho mais 2x, beleza, eu tenho mais 2x. E agora eu tenho mais 4x, ok, eu tenho mais 4x. A pergunta é, quantos x eu tenho? Pessoal, é só conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x. Então, eu tenho 7x. Ok? Deu para perceber que não é tão difícil? Claro, você precisa ter, né, toda uma calma ali para fazer. Tem que tentar fazer. Esse é o mais importante. E agora, vamos fazer a soma, né?
dos que são apenas números. Ó. Então, 60 mais 15, eu tenho 75 graus. Ok? Isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Ah, então, o meu 75 aqui, que está fazendo a operação de soma, eu passo para o outro lado fazendo a operação de subtração. Então, 180 graus menos 75 graus. Isso aqui vai me chegar no resultado de, fazendo a subtração, 105 graus. E aí o 7 que está multiplicando vai ter que passar efetuando a operação inversa, que é a nossa divisão. Ok? Então, aqui eu tenho a resposta que meu x é 15 graus. Mas observe, o meu x é 15 graus. Se eu substituir aqui, ó, no lugar do x, 15 graus, aqui 15 graus e aqui 15 graus, observe bem, ó, 15 mais 60, eu sei que esse meu primeiro ângulo aqui vai ter 75 graus. Aqui no meu segundo, ó, 2 vezes 15, né, é 30. Se eu somar com os outros 15, 30 mais 15, ó, o meu outro ângulo vai ter 45 graus. E aqui basta fazer a multiplicação. 2 vezes 15, meu terceiro ângulo tem 60 graus. E aí a pergunta é, qual é menor? Bem simples, né? Já dá para perceber que a nossa resposta correta é 45 graus. Tudo bem? Então, vimos aí que a nossa alternativa correta era a letra C, 45 graus. Pode parecer algo muito difícil, mas com calma, a gente consegue resolver tranquilamente. Não é um conteúdo muito complexo, mas claro que a gente tem que ter toda ali atenção nos detalhes. Tudo certo? Então, vamos ali agora à parte final do nosso aulão de matemática, né, para a gente ver tudo que a gente viu direitinho aí na nossa aula. Vamos lá na nossa hora de encerrar. E aqui é a nossa hora de encerrar, né? Vimos ali que o nosso conteúdo envolveu muita coisa de triângulos, que trabalhamos exatamente o nosso D3, né? Nosso descritor número 3, que era o quê? Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos, tá? Mas aí dentro desse descritor, o que a gente estudou, né? O que a gente estudou aí sobre o triângulo? Nós estudamos, ó, condição de existência, lembram? A soma de dois lados obrigatoriamente tem que ser maior do que o nosso terceiro lado. Então isso sempre irá ocorrer, tá bom? Para quê? Para que seja possível ser feito um triângulo, tá? Que senão ali os vértices não vão conseguir, né, os lados não vão conseguir ali se juntar no vértice. Depois vimos a classificação quanto aos lados, ou seja, classificamos ali os nossos triângulos quanto aos seus lados, ou seja, triângulo equilátero tem todos os lados iguais, triângulo isósceles possui apenas dois lados iguais e, lógico, um diferente. E o nosso triângulo escaleno, que possui todos os seus lados diferentes. Também classificamos ali os nossos triângulos quanto aos seus ângulos, né? Se o nosso triângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, aquele que é representado ali pelo quadradinho ali com um pontinho no meio, ele é um triângulo retângulo, tá bom? Não confundam ali retângulo, né, a figura, né, retângulo, que é um quadrilátero, com triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo reto, ok? Também temos ali o triângulo acutângulo, que é o nosso triângulo que possui todos os ângulos agudos, ou seja, todos os seus ângulos sempre serão menor que 90 graus. É o nosso triângulo acutângulo. E também o triângulo obtusângulo, que é o triângulo que possui um ângulo obtuso. Quem é o ângulo obtuso? É aquele ângulo que possui uma medida maior do que 90 graus. Vimos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus, ok?
Então, você somar todos os ângulos ali de um triângulo, ou seja, seus 3 ângulos, tem que ser igual a 180 graus. E também ali, sempre que a gente estuda triângulo, é bom a gente conhecer o nosso teorema de Pitágoras, tá? Onde temos a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, com b e c sendo catetos e o nosso a hipotenusa. Tudo bem? Então, pessoal, né, vou ficando por aqui, né, nosso aulão de matemática. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, né? E até a próxima oportunidade. Vamos lá!